Então vamos nos colocar de pé para iniciarmos com a oração. Aqueles que podem, se coloquem de pé. Vamos iniciar orando ao nosso Deus, apresentando a Ele este momento que nós estamos aqui para adorá-lo e apresentando também a nossa vida, porque o mais importante, o que o Senhor quer de nós é que a nossa vida seja apresentada a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A nossa vida que Ele deseja que nós derramemos diante dEle, diante do seu altar. Então que nesse momento você possa derramar a sua vida diante do Senhor, derramar a sua vida como oferta agradável a Ele. É isso que Ele quer de cada um de nós. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Deus, em mais um domingo, em mais uma tarde, reunidos com um propósito único e exclusivo, ó Deus, de adorar o Teu santo nome. Ó Deus, nós te pedimos que neste momento o Senhor receba, ó Deus, as nossas orações, receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque tudo que fazemos é para a Tua glória. Então, Deus, que o Senhor seja glorificado aqui neste local e também em nossas vidas, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que temos falhado contra o Senhor, sabemos que somos pecadores, ó Deus, mas que o Senhor purifique o nosso coração, nos santifica, ó Deus, cada dia mais, e que o nosso louvor seja agradável diante do Teu altar, ó Deus. Receba, ó Deus, a nossa adoração e se faz presente aqui em nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que a Tua presença já é real aqui neste lugar. Então, Deus, continua conosco e fala a cada um dos nossos corações, para que saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém. Como diz essa canção que nós acabamos de cantar, grande é o Senhor e é nele que nós temos a vitória. Mas não é uma vitória simplesmente material, uma vitória financeira, como muito é pregado por aí fora, mas sim a vitória que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós, que é a redenção, a salvação. Nós não merecíamos, nós não tínhamos a capacidade, nenhuma condição de ir até Deus, mas Ele veio até nós e Cristo morreu em nosso lugar para que nós hoje fôssemos salvos. É isso que significa ter a vitória, é ter a salvação. Isso é a maior vitória que nós poderíamos ter, que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. É a Ele que nós louvamos, é a Ele a quem nós adoramos. Vamos continuar louvando com alegria a esse Deus que nos salvou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois no
novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me entregar. Tudo entregar, vou me render aos meus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Glória a Deus. Graça e paz foram reveladas por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nesse momento nós iremos cantar mais um louvor e você pode trazer as suas contribuições, as suas ofertas até o gasofilácio. Enquanto nós cantamos esse louvor, como nós sempre temos falado, as ofertas que você traz até a casa do Senhor não devem ser usadas como uma troca, né, para com Deus, mas sim como um momento de você dedicar a Deus aquilo que Ele já tem dado para você, como forma de gratidão e adoração pelo que Deus tem feito para cada um de nós. Então vamos cantar mais essa canção e você pode vir trazer as suas ofertas até o gasofilácio. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, e enche o meu viver. Minha vida entrego
pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento de louvor. Como nós acabamos de cantar, ó Deus, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor é poderoso, ó Deus, para salvar todo aquele que se achegar até Ti. Certa vez os discípulos perguntaram, disseram que ao homem é impossível salvar-se, mas o Senhor respondeu que para Deus não há impossíveis. Ó Deus, nós estamos perdidos sem Ti, nós estamos perdidos, ó Deus, por causa de nossos pecados, mas somos gratos porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos regenerou e nos deu um novo coração, ó Deus. Somos gratos a Ti, o Senhor é digno, ó Deus, de receber nosso louvor e nossa adoração. Recebe, ó Deus, todo o nosso louvor. Recebe, ó Deus, também as ofertas que foram dedicadas aqui neste momento, ó Deus, que o Senhor possa retribuir, ó Deus, a todo aquele que tem se dedicado ao Senhor, ó Deus. Sabemos que tudo é por graça, ó Deus, não merecemos nada, mas ainda assim o Senhor tem nos dado e tem suprido a cada uma de nossas necessidades. E que o Senhor continue, ó Deus, a nos dar o pão de cada dia, que foi o que o Senhor prometeu, a nos abençoar, ó Deus, com aquilo que é necessário para o nosso sustento. Amém. Continua a falar aos nossos corações, ó Deus, durante esse culto. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos? Todo mundo aí ainda? Bem, irmãos, é maravilhoso quando nós
nos reunimos para louvar o nosso Deus. E também é maravilhoso quando nós contamos aquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Porque Deus também é louvado por aquilo que Ele faz em cada um de nós. Então nós devemos contar os feitos que Deus faz também em nossas vidas, né? Então antes de nós irmos para a mensagem, a exposição da Palavra de Deus, queria convidar aqui a irmã Ana Lúcia para vir aqui à frente. Ela também tem algo a compartilhar com a igreja. Então vamos ouvi-la. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu vim agradecer primeiro a Deus, que tem sido maravilhoso na minha vida, e a oração dos irmãos, que meu irmão estava doente, ele ainda está. Mas graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele foi aposentado em dezembro do ano passado. E foi assim, tirou assim um peso de cima da família, né? Não deixou de dar trabalho. O que ele precisa mais hoje é da salvação, né? Peço aos irmãos que continuem orando por ele, pela salvação dele, que é mais importante do que a aposentadoria, sem sombra de dúvida. E eu deixo para os irmãos o meu agradecimento pelas orações e continue orando por ele. E eu deixo o Salmo 138, vocês meditem em casa, que é um salmo de agradecimento, que Davi agradecia a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. Eu também estou agradecendo hoje pela aposentadoria do meu irmão. Muito obrigado, meu Deus. Toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Que Deus seja louvado, né, em cada atitude. Por mais que muitas vezes sejam coisas pequenas, ao nosso ver, Deus tem que ser louvado, né, em cada uma delas. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. A leitura que nós iremos fazer hoje são 2 versículos, é um texto bem pequeno, do versículo 31 e o versículo 32 do capítulo 5 de Mateus. Todos encontraram, amém? O texto diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra que será exposta aqui nesse momento, e te pedimos, ó Deus, a tua graça sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo seja comigo nesse momento, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja, para trazer o ensinamento ao Teu povo, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo também seja com cada um dos que estão aqui presentes, ó Deus, iluminando as mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem já revelado na Tua palavra, ó Deus, para que possamos ter um claro entendimento da Tua vontade para nossas vidas e possamos tirar lições proveitosas, ó Deus, que o nosso caráter seja moldado, que a nossa vida seja transformada pela Tua santa palavra, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo, amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aí seguindo numa sequência de exposições no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, né? E o Sermão da Montanha, começa aqui no capítulo 5, né? No início do capítulo 5, ele foi destinado aos discípulos de Jesus, em primeiro lugar, para que os discípulos aprendessem qual era a ética do reino, ou seja, como um discípulo de Cristo deveria viver aqui neste mundo. Porque como nós já vimos aí em exposições anteriores, em pregações anteriores, no Evangelho de Mateus, este Evangelho vai mostrar uma narrativa da chegada do rei. E esse rei é Jesus Cristo. É o tão aguardado rei, o Messias, aguardado da nação de Israel.
Então, o evangelista Mateus, ele escreve para a comunidade de Israel, a comunidade judaica, para mostrar que todas aquelas profecias do Antigo Testamento, ela tem um cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele é o rei, aquele rei que foi prometido lá a Davi, que sentaria no trono, que o seu reinado jamais teria fim, é Jesus Cristo. Então, o reinado de Cristo já foi inaugurado na sua primeira vinda, né, mas ele ainda não foi inaugurado em sua plenitude, em sua completude, né? Na segunda vinda de Cristo, ele vai voltar em poder e grande glória. Então vai ser estabelecido o seu reino de forma plena aqui neste mundo, certo? Então, essa exposição do Sermão da Montanha, ela foi dirigida aos discípulos para que eles aprendessem como nós, enquanto cidadãos desse reino, devemos viver aqui neste mundo. Porque cada um de nós que nos convertemos a Cristo, nos tornamos cidadãos do reino dos céus, do reino de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo, então nós devemos ter uma ética para viver. Não é a ética do mundo, mas a ética apresentada por Cristo. Então aqui nesse Sermão da Montanha, nós podemos extrair várias preciosidades para a nossa vida, como nós devemos viver. E no versículo 21, ele começa a tratar de vários aspectos da lei mosaica, da lei de Moisés, que os fariseus estavam distorcendo, os fariseus estavam ensinando errado para as pessoas. Então Jesus ele começa a corrigir alguns desses ensinamentos e também em certos aspectos ele amplia esses mandamentos, como por exemplo o mandamento não matarás. Ele fala a respeito de um assassinato, né? Mas Cristo amplia esse mandamento. Ele diz, se você simplesmente odiar, sentir raiva, ira no seu coração contra o seu próximo, você já cometeu assassinato. Então ele amplia esse mandamento. O mandamento diz, não adulterarás, mas Cristo amplia esse mandamento. Ele diz, se você olhar para uma pessoa com uma intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. Você é culpado de romper, de violar este mandamento. Então, Cristo amplia certos aspectos da lei e mostra qual é o real significado de outros mandamentos. E esse que nós acabamos de ler é um desses mandamentos que foi falado lá por Moisés no Antigo Testamento e que estava sendo distorcido pelos fariseus, que estava sendo ensinado errado para as pessoas, certo? E, meus irmãos, esse é um texto que é bem complicado. É um texto muito complicado. E eu confesso aos irmãos que eu tive vontade de pular esse texto. Eu não quis pregar sobre esse texto. Eu até falei com Dalila já algumas vezes. Meu Deus, o que é que eu vou pregar nesse texto aqui, né? É um texto extremamente complicado, né? Porque há algumas interpretações diferentes a respeito desse texto. Mas o meu propósito aqui, irmãos, não é pregar aquilo que eu quero. Eu estou fazendo aqui uma sequência de exposições no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, então eu não poderia simplesmente, porque eu não quero pregar nesse texto, e pular esse texto, né? Eu estava lendo um comentário de Martin Lloyd Jones e ele fala justamente isso, que ele reconhece que é um texto complicado das Escrituras, tem sido distorcido por muitos intérpretes, mas ele diz que ele não poderia simplesmente não pregar por esse texto, porque, como eu falei, o Sermão da Montanha, ele é um ensinamento de Cristo para as nossas vidas. Então, se Cristo falou sobre esse mandamento, se Cristo falou sobre esse assunto, é porque ele tem algo a nos ensinar a respeito disso. Então nós devemos sim estudar e pregar a respeito desse assunto, por mais que seja complicado e por mais que seja um assunto delicado também, né, em nossos tempos e em nossas igrejas também. E eu quero, antes de entrar na exposição do texto, apenas trazer algumas estatísticas aqui a respeito de divórcios no Brasil. Eu fui pesquisar a respeito de divórcios e eu vi que nesses últimos tempos de pandemia, subiu bastante o número de divórcios aqui no Brasil, né? Os casais passaram a conviver mais tempo juntos e parece que eles não tinham esse momento de viver juntos, e como a pandemia eles foram forçados a estarem juntos na mesma casa, acabou trazendo vários conflitos familiares e o número de divórcios subiu bastante. No início da pandemia teve uma redução, né, porque tudo estava fechado, ninguém poderia sair de casa, mas depois de um tempo esse número subiu e muito, né, porque foi disponibilizado também o divórcio online agora, né? Então esse número subiu bastante nesse período de pandemia. E eu pesquisei alguns dados a respeito de divórcios aqui no Brasil,
em 1984, ocorreram 30.847 divórcios no Brasil. 30.847 divórcios em 84. Em 94, 10 anos depois, esse número triplicou. Foi para 94.126 divórcios no Brasil. Mais 10 anos, em 2004, esse número foi para 130.527 divórcios. Em 2014, 341.181 divórcios. E em 2018, 385.246 divórcios. Então esse é um número que é alarmante e preocupante, porque esse número também tem crescido entre os cristãos. O divórcio ele tem se tornado muito comum dentro das igrejas, dentro do cristianismo, de modo a se igualar com o número de divórcios daqueles que não são cristãos. Isso é preocupante, meus irmãos, isso é alarmante. Isso nos deveria fazer olhar mais para as Escrituras e pensar no modo como nós estamos vivendo, no modo que nós estamos ensinando para aqueles que são mais jovens a respeito do que é o casamento, da seriedade do casamento, da seriedade dessa aliança que é feita. E é por isso que nós devemos nos deter a respeito desse assunto, para que nós possamos examinar bem o que as Escrituras falam e o que é exigido para nós a respeito do casamento, o que é que Cristo ensina a respeito também do divórcio. Nós devemos nos atentar a esse texto, irmãos. Em primeiro lugar, para que nós possamos entender esse texto, nós temos que tentar entender qual era o ensinamento da lei a respeito do divórcio. Nós olhamos aqui no versículo 31 que Cristo diz o seguinte: também foi dito. Cristo inicia com essa expressão, também foi dito. E nós vimos que essa expressão que Cristo utiliza, ele utiliza no versículo 21, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. No versículo 27, ouviste o que foi dito. E no 31, também foi dito. E o que é que isso significa quando Cristo diz isso? Significa que era algo que os judeus conheciam. Era algo que o pessoal daquela região, daquela localidade já conhecia, sabia muito bem. Porque se tratava da lei de Moisés, se tratava da Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas onde foi dito isso? Então nós temos que olhar. Deuteronômio, capítulo 24. Vamos olhar esse texto, Deuteronômio capítulo 24, para que nós possamos entender o que é que Cristo está dizendo e qual era o ensinamento da lei a respeito do divórcio. Nessa sessão que nós estamos tratando, Jesus sempre vai citar alguns mandamentos que os fariseus interpretavam de maneira equivocada e vai apresentar aos seus discípulos qual era o real significado da lei, qual era o real significado desse mandamento, o que é que ele exigia para os seus discípulos, o que é que ele exigia para os cidadãos que pertenciam ao reino de Deus, que foi inaugurado ali na sua primeira vinda. Então, Deuteronômio capítulo 24 é o 5º livro do Antigo Testamento, 5º livro de Moisés. Deuteronômio capítulo 24, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar o termo de divórcio e lhe o der na mão, e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse é o mandamento que Jesus estava se referindo. Esse era o mandamento que era mal interpretado pelos fariseus. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos aqui várias concessões, várias cláusulas, que podem soar um pouco confusas para nós. Se ele fizer isso, se ela fizer aquilo, se acontecer aquilo outro, não faça
só um pouco confuso, né, para nós, principalmente por ser um texto já do Antigo Testamento que era repleto de leis. E nós vamos tentar compreender aqui a respeito desse texto. Certo? O divórcio, em primeiro lugar, meus irmãos, não foi um mandamento de Moisés. Não foi Moisés que ordenou que acontecesse o divórcio. Quando nós olhamos para esse texto, nós não vemos aqui em nenhum momento o divórcio como sendo um mandamento, como sendo uma ordem para que aconteça. Os fariseus entendiam essa cláusula da lei como se fosse um mandamento, como se fosse uma ordem. Assim como o casamento é um mandamento, o divórcio também era um mandamento. Se eu não gostar em alguma coisa da minha mulher, eu devo me divorciar dela, como se fosse algo ordenado por Deus. Mas não é isso que a lei está tratando, não é isso que Moisés está tratando. Na verdade, esse texto, meus irmãos, ele se trata de uma regulamentação, de uma prática que já acontecia, a fim de estipular as condições pelas quais o divórcio poderia acontecer. E também, ao contrário do que muitas pessoas vão alegar e vão pensar, esse texto ele também trata de uma proteção para a parte mais frágil, que é a mulher. Esse texto, essa lei que foi regulamentada por Moisés, ela protegia as mulheres para que o divórcio, que era naquela época tomado por iniciativa dos homens em primeiro lugar, não acontecesse por motivos quaisquer e a mulher ficasse solta, sozinha, porque a mulher naquele tempo era totalmente dependente do seu marido, antes de se casar era totalmente dependente do seu pai. Então essa lei vinha para regulamentar uma prática que já era comum entre as pessoas, mas para que não acontecesse por qualquer motivo. Porque o divórcio não deveria acontecer por qualquer motivo, certo? Então, a mulher, ao se divorciar do marido, ela poderia ser tratada como uma adúltera. E qual era a pena, qual era a punição para uma mulher que era adúltera naquele tempo? Alguém sabe? Apedrejamento. Era morte por apedrejamento. Essa era a punição não só para a mulher, mas para o homem também. Para o crime de adultério. No Brasil, até um tempo atrás, o adultério era crime também. Naquele tempo, também era crime e era punido por apedrejamento. Então, se a mulher ficasse sozinha, se a mulher fosse divorciada do homem e ela ficasse sozinha, ela poderia ser confundida com uma adúltera e ser morta. Então essa lei vinha para proteger a mulher disso acontecer, porque com um documento na mão, com a carta de divórcio que era um documento, ela poderia mostrar, não, eu não sou adúltera. Meu marido me deu uma carta de divórcio, está aqui. Então protegia as mulheres daquilo acontecer. Alguém lembra daquele episódio lá que os fariseus levaram para Jesus uma mulher para ser morta por apedrejamento? Era justamente para proteger que isso acontecesse. Porque os homens queriam proteger os homens, mas queriam empurrar as mulheres para o apedrejamento. A mulher não cometeu adultério sozinha, precisava do homem também com quem cometeu adultério. Então, isso protegia as mulheres de ser morta indevidamente por apedrejamento. Certo? Então, esse texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio 24, afirma que o divórcio deveria ocorrer apenas em caso de o homem achar na mulher algo indecente. É isso que fala aqui no versículo 1. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, certo? Então, era somente nesse caso que o divórcio seria permitido. Mas aí não seria permitido que o homem, o primeiro marido, casasse com ela novamente, caso essa mulher tivesse casado outra vez e tivesse recebido carta de divórcio do segundo casamento. Isso parece ser complicado, para a gente entender um pouco. Mas qual é o ensinamento central desse texto de Deuteronômio 24? Se nós removermos todas essas cláusulas que nós acabamos de ler, se isso acontecer, se aquilo acontecer, o texto vai ficar assim. Se um homem mandar sua esposa embora e ela se tornar mulher de outro homem, ele não poderá casar-se com ela de novo. O ensinamento central desse texto de Deuteronômio 24 seria isso. Resume-se a isso, certo? Ou seja, o estatuto que nós acabamos de ler, ele tinha a intenção de impedir o divórcio apressado, para que os homens não olhassem para a mulher, eu não gostei da mulher porque ela se maqueia dessa forma, não gostei da maquiagem que ela usa, para mim isso é algo indecente, vou me separar dela. Aí depois, lá na frente, ele se arrependia, queria tomar a mulher de novo por esposa, só que ela já estava casada, já tinha sido divorciada de novo, isso não poderia acontecer.
Então isso era uma espécie de regulamentação para impedir o divórcio apressado. Ou seja, o que Moisés falou desaprova o divórcio e adverte a respeito das consequências desastrosas do divórcio. É isso que o texto está falando. Certo? Só que os fariseus, eles não olhavam para isso, eles não olhavam para a seriedade do casamento que Moisés estava apresentando aqui nesse texto. O que eles estavam olhando era para a carta de divórcio. Eles estavam apenas interessados no divórcio. Eles não estavam interessados no que Deus falou a respeito do casamento, mas sim no que Moisés falou a respeito do divórcio. Esse era o interesse dos fariseus. E isso vai ficar claro lá em Mateus, capítulo 19, porque no texto que nós lemos de Mateus capítulo 5, é um texto bem curto, com apenas 2 versículos, mas lá em Mateus 19, Cristo já faz uma exposição um pouco mais detalhada a respeito do divórcio, porque os fariseus questionam a Jesus sobre essa prática. E nesse texto vai ficar claro para nós qual era a intenção dos fariseus a respeito do divórcio. O que eles estavam realmente interessados ali a respeito desse mandamento, ou dessa lei, na verdade, que Moisés instituiu, regulamentou em Deuteronômio. Mateus capítulo 19, versículo 3, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Seguindo, versículo 7, replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então esse é o texto mais completo a respeito do divórcio que Jesus falou, que Jesus ensinou para os fariseus. Então nesse texto nós vemos que fica claro qual era o entendimento que os fariseus tinham a respeito desse texto. Observe que os fariseus estão ali não para aprenderem com Jesus a respeito do casamento, a respeito do divórcio. Na verdade o que o texto nos fala é que eles estavam ali para tentar a Jesus. Versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Em alguma versão pode ser, e o tentavam, né? Eles queriam pôr à prova o ensinamento de Jesus. Eles queriam que Jesus se confundisse ali e tomasse partido, porque entre os judeus haviam 2 escolas de interpretação a respeito desse texto de Deuteronômio 24, a respeito do divórcio. As 2 interpretações, a primeira era de um rabino chamado Shammai. Ele pregava que o divórcio não seria permitido em nenhuma circunstância. Ele já era mais radical. Não era permitido em nenhuma circunstância, apenas por causa de adultério. Essa era a interpretação desse rabino. O outro rabino já era Hilel. Ele ensinava que o divórcio poderia ser por qualquer motivo. Se a mulher queimasse o arroz, já era motivo suficiente para o marido se divorciar da sua mulher. Se a mulher vestisse uma roupa que ele não achou legal, já era motivo suficiente para ele se divorciar da mulher. Isso, segundo essa escola de interpretação, era justificado por causa desse texto que nós lemos de Deuteronômio 24, que diz que se o homem achar algo indecente, pode se divorciar dela. Então essa era a interpretação, e é por isso que eles chegaram até Jesus e disseram: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam interessados ali no divórcio. Mas aí Jesus responde de uma maneira interessante. Os fariseus, eles se gabavam de terem um conhecimento elevado das Escrituras, eles se achavam os donos da lei, eles se acharam os únicos intérpretes da lei, que interpretavam corretamente. Mas aí Jesus diz: você conhece a lei? Vocês não leram que lá no princípio, na criação, Deus os fez homem e mulher?
Então, em vez de falar de Deuteronômio 24, Cristo vai falar de Gênesis, da criação. Cristo vai falar da instituição do casamento. Porque antes de falar a respeito do divórcio, é preciso falar a respeito de casamento. E Cristo ensina ali naquele momento, embora os fariseus não queiram aprender, ele ensina a respeito do casamento. E se o casamento for realizado dentro dos padrões de Deus, não há necessidade para nem se pensar em divórcio. Mas os fariseus, eles queriam questionar a respeito do divórcio. O que eles estavam interessados era no divórcio. Por isso que eles questionaram a Jesus a respeito disso. Mas aí vamos entrar no segundo ponto. O que é que Jesus ensinou a respeito do casamento? O que Jesus ensinou a respeito do casamento? Dentro desse texto ainda de Mateus 19, nós vemos que o casamento, em primeiro lugar, é uma instituição divina. O casamento não é uma invenção de homens. O casamento não foi instituído pelo Estado. O casamento foi instituído por Deus. Apesar de as leis hoje quererem mudar a definição de casamento, quererem mudar a definição de família, não é o Estado que deve pautar a nossa vida, não é o Estado que deve pautar a nossa definição de casamento, mas sim a palavra de Deus. Adão e Eva tiveram o privilégio de ter como celebrante do casamento o próprio Deus. Eles tiveram ali como celebrante Deus que uniu, marido e mulher, Adão e Eva como uma só carne. Então, se o casamento, meus irmãos, é uma instituição divina, apenas Deus é quem pode controlar o seu caráter e as suas leis. Então, o Estado pode até definir como é o casamento, como é uma família, pode tentar mudar a definição disso, eles podem fazer isso à vontade. Mas o que deve moldar a nossa vida é a palavra de Deus. É o que Deus instituiu. E Deus é quem vai definir o que é e o que não é. É Deus quem vai moldar o seu caráter e as suas leis. Legislação nenhuma pode anular aquilo que Deus instituiu. Em segundo lugar, o casamento é uma união indissolúvel. O que é isso? Não tem fim, não pode ter fim. É eterno. O casamento é para todos sempre. O homem e a mulher, Cristo diz aqui, versículo 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Cristo apenas falou aquilo que foi falado lá no início da criação, em Gênesis capítulo 2, se não me engano. Gênesis capítulo 2. Então, o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Hoje em dia é muito comum nós vemos algumas pessoas decidindo morarem juntas, apenas para ver se vai dar certo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. Vamos morar junto aqui só para ver se vai dar certo. Se der certo, quem sabe a gente casa lá na frente. Mas não foi isso que Deus planejou, não foi isso que Deus determinou. O que Deus determinou é o casamento, como uma união que é para todo sempre. O casamento deve haver um comprometimento mútuo entre o casal de permanecerem um ao lado do outro até que a morte os separe. É isso que nós falamos, no casamento. Até que a morte os separe. Isso não é apenas uma palavra bonita que a gente fala para o nosso cônjuge, mas é uma aliança que nós estamos fazendo com o nosso cônjuge e com Deus, diante de Deus e diante das pessoas que estão presentes ali. Porque isso foi a instituição divina. É o padrão exigido por Deus. E em terceiro lugar, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Nós vemos que o Estado também está querendo mudar isso. Mas o que Deus instituiu é que o casamento deve ser uma união entre um homem e uma mulher. Deus criou o homem e percebeu que ele estava só. O que é que Deus fez para resolver essa situação? Ele criou a mulher para o homem. Ele não criou dois homens, ele não criou duas mulheres. Ele não criou também duas mulheres para o homem, nem dois homens para uma mulher. Foi uma mulher e um homem. Então nós devemos lembrar sempre disso, meus irmãos, que apesar das leis mudarem, Deus é quem instituiu o casamento e a sua vontade é que deve prevalecer. E nós já vamos para a terceira parte dessa mensagem, que é o que Jesus ensinou a respeito do divórcio.
Em primeiro lugar, o divórcio não é um mandamento de Deus. Os fariseus chegaram ali, no versículo 7, e perguntaram a Jesus: então por que mandou Moisés a carta de divórcio e repudiar? Nós lemos o texto de Deuteronômio 24 e nós não encontramos em nenhum lugar Moisés mandando o homem se divorciar da sua mulher. Nós não encontramos em nenhum lugar Moisés mandando, ou Deus mandando, o divórcio. O casamento foi uma instituição divina, mas o divórcio foi uma instituição humana. Os fariseus não tinham o desejo sincero de obedecer à vontade de Deus, apenas as suas vontades carnais é que queriam prevalecer. Quando nós olhamos para o capítulo 18, irmãos, Cristo havia acabado de ensinar a respeito do perdão. Se nós olharmos o capítulo 18, nós vamos encontrar um texto fantástico ensinando a respeito do perdão. O versículo 21, Cristo fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 no nosso irmão. Ele faz outros ensinamentos também nesse capítulo a respeito do perdão. E quando Jesus acaba de ensinar a respeito do perdão, os fariseus chegam ali: eu quero divorciar, como é que eu faço? Perguntando a respeito do divórcio. O divórcio não é um mandamento de Deus. Antes de pensar em divórcio, nós devemos sempre pensar no perdão. Mas isso muitas vezes não é pensado dentro de um casamento. Mas o que Jesus ensina é que deve haver sempre o perdão. Moisés não ordena o divórcio, ele apenas permite sob certas circunstâncias. O divórcio nunca foi e nunca será o ideal de Deus para o casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 16, fala que Deus odeia o divórcio. Isso é muito forte. A palavra que é usada por Malaquias, Deus odeia o divórcio, porque não é uma instituição divina, não é o ideal de Deus, não é o padrão de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para o casamento sempre será a união para o todo sempre. O propósito do casamento é ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, se Cristo está unido à igreja e essa união não tem fim, o nosso casamento também não pode ter um fim. Cristo nos fala aqui que o divórcio acontece, no versículo 8, o divórcio acontece por causa da dureza do nosso coração. Isso já deveria ser motivo suficiente para nos fazer refletir e pensar a respeito do divórcio. O divórcio não é o ideal de Deus, ele foi permitido por causa da dureza do coração, muitas vezes porque não há perdão liberado para aquele que comete o pecado. Porque nós não queremos perdoar, então acontece o divórcio. Em muitos casos, não quero dizer em todos, mas em muitos casos, o divórcio mostra a indisposição do homem em perdoar a mulher ou vice-versa. Então acontece o divórcio, mas não é ordenado por Deus e não é ordenado nem mesmo em caso de adultério. Mas o segundo ensinamento de Cristo é que o divórcio é uma permissão de Deus. O divórcio é permitido, não ordenado. Temos que ter isso na mente, não é permitido, não ordenado. Cristo permitiu o divórcio apenas em caso de imoralidade sexual, que é adultério. Mas nunca deve ser a primeira opção. O caminho de Deus é sempre o perdão e a reconciliação. O divórcio só deve acontecer quando, por causa da dureza do coração, que é o que ele falou no versículo 8, não há possibilidade de reconciliação. Ou o cônjuge que foi infiel não quer se arrepender e quer permanecer no seu pecado. Há uma impossibilidade de reconciliação. Então o divórcio é permitido sob essas circunstâncias. E Cristo fala que se o divórcio acontecer por qualquer outro motivo, um novo relacionamento que aconteça a partir daí vai ser considerado adultério. Vai ser um relacionamento adúltero. E esses alertas divinos, meus irmãos, são para nos mostrar a seriedade do casamento. E que o divórcio deve ser sempre a última medida a ser tomada, porque traz danos irreparáveis para o casal, para a família e também para o relacionamento para com Deus. Para nós concluirmos, irmãos, nós podemos extrair desses textos que nós acabamos de ler, duas lições. Em primeiro lugar, que o casamento deve ser levado a sério. Os apóstolos ficaram surpresos com o ensinamento de Cristo, né? No versículo 10, eles dizem, disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar.
Os apóstolos ficaram surpresos com aquele ensinamento, porque eles viram que o divórcio não deveria acontecer por qualquer motivo. Eles entenderam a seriedade do casamento. Eles entenderam o quão danoso é o divórcio. Eles entenderam que não deveria acontecer por nenhum motivo. E que o casamento deve ser para a eternidade. Então eles pensaram, não, mas peraí, se essa é a condição, não convém casar. Quer dizer que eu não vou poder me separar por qualquer motivo, então vai ser difícil permanecer a vida toda com uma só mulher. Os apóstolos entenderam a seriedade do casamento. É isso que Cristo quer que nós entendamos, meus irmãos. O julgamento de Jesus a respeito do adultério era mais leve que a lei judaica, né, que dizia que deveria ser morto por apedrejamento. Mas a lei exigia, aliás, mais o ensinamento de Jesus acerca do divórcio era mais pesado, porque ele permitia que o divórcio acontecesse apenas em caso de adultério e como última alternativa. Então, nós temos que olhar com seriedade para a instituição do casamento, para a instituição da família. Hoje em dia nós vemos que os casais estão se separando com muita rapidez. Recentemente nós vimos um casal aí famoso, né, que se separou, que até hoje está tendo aí falatórios, né, a respeito disso. E a forma como eles se separaram foi interessante, porque não aconteceu nada, segundo eles falaram. Eles simplesmente viram que eram só amigos e decidiram seguir o seu caminho. Um foi um para um lado, outro para o outro. E todo mundo aplaudiu o que havia acontecido. Ah, não teve briga, olha só que maravilha. Realmente não teve briga, né? Aparentemente, não sei. Mas isso mostra o quanto o casamento não é levado a sério, como se fosse algo qualquer, um papel apenas. Se a gente casou aqui, mas quem sabe amanhã talvez a gente separe. Muitos casais hoje começam o casamento dessa forma, já pensando no divórcio que pode acontecer futuramente. Ah, não, a gente vai fazer assim, porque se futuramente acontecer algum divórcio, né, a gente já tem aqui no papel mostrando como é que deve acontecer. Mas não deve ser assim, irmãos. O casamento deve ser levado a sério. O casamento só deve ser entendido para ser levado até o fim. E por fim, o casamento deve refletir a união de Cristo com a igreja. Nós, irmãos, somos cristãos, devemos ser exemplos para os que estão aí fora. Mas muitas vezes, o que nós temos visto aí nas igrejas, em muitos locais, é que aqueles que devem ser exemplos, pastores, líderes, cantores famosos, né, que são cristãos ou que se denominam cristãos, têm se casado 1, 2, 3, 4 vezes, envergonhando o evangelho, mostrando que o casamento para eles não é nada sério, é apenas um divertimento talvez. Mas nós devemos entender a seriedade do casamento e devemos refletir em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, a união de Cristo com a igreja. É isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 5. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, o mistério que Paulo fala da união entre o marido e a mulher, ele fala que é um mistério que se refere a Cristo e à igreja. Em Romanos 8, nós vimos que nada pode nos separar do amor de Deus. A igreja está unida a Cristo. A nossa salvação não pode ser perdida por conta dessa união, dessa aliança que Cristo fez para conosco. Então, da mesma forma, a união que nós temos entre marido e a mulher deve ser para sempre. Uma união que não deve ter um fim jamais, porque deve refletir a união entre Cristo e a igreja. E recentemente eu vi um pastor, John Piper, conversando com outros dois pastores, já bem velhos, e eles falaram, né, os casamentos dele. John Piper, casado há mais de 40 anos, os outros dois casados há mais de 30 anos, com a mesma mulher. E eles disseram uma coisa que foi interessante. Eles disseram que o que deve sustentar o casamento não deve ser o amor. Porque o amor muitas vezes vai ter altos e baixos, vai ter esfriamento. O que deve sustentar o casamento é a aliança. Não essa aliança que está aqui no dedo, mas a aliança que foi feita diante de Deus, com Deus. Não é só um papel, não é um simples papel, meus irmãos. É uma aliança, é uma união que se torna uma só carne e que deve ir até o fim.
das nossas vidas. Assim como Deus é fiel à aliança feita conosco, devemos ser fiéis à aliança feita com os nossos cônjuges até o fim. E que Cristo seja glorificado através de nossas vidas e de nossos casamentos. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te damos graças, ó Deus, por esse texto que foi lido nessa tarde, nessa noite. Que o Senhor possa transformar, ó Deus, o nosso caráter, que o Senhor possa transformar as nossas vidas por meio da Tua palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, nós cremos em Tua palavra e queremos ser fiéis a Ti, queremos ser fiéis até o fim, ó Deus, de nossas vidas. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, ó Deus, para que com nossas vidas, através de nossas famílias, através de nossos casamentos, ó Deus, possamos refletir o Senhor em nós, assim como o Senhor está unido à igreja até o fim, que as nossas famílias também estejam unidas até o fim, ó Pai. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde em meio a este mundo, ó Deus, que tem distorcido tantas coisas, mas que a Tua palavra, ó Deus, seja a nossa regra de fé e prática para todo sempre. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um tema bem complexo, um tema difícil de ser pregado na nossa realidade atual. No contexto que a gente vive de mundo, nós temos dois extremos entre o cristianismo. Temos em um extremo o machismo e em outro extremo o feminismo. E entre esses dois extremos temos aquilo que dá a direção, que é o cristianismo, que é a palavra de Deus. Dentro dessa realidade, a palavra de Deus nos apresentou duas situações dentro do matrimônio. O primeiro, o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para o matrimônio, para o casamento? O plano de Deus é que ele dure para sempre. É que a união seja até a morte. Esse é o plano de Deus, esse é o desejo de Deus. Em outra situação tem o quê? O pecado e a dureza do nosso coração. E dentro dessa situação, por misericórdia, não pela vontade de Deus, não pelo desejo de Deus, está o divórcio. Divórcio não faz parte dos planos de Deus para a vida de ninguém. Isso precisa ser deixado claríssimo. Mas às vezes se torna uma consequência de situações e realidades particulares da vida de cada pessoa. Mas o casamento tem que ser entendido como algo sério, algo que não é banal. Tem sido banalizado o casamento. O casamento é algo sério. E quando você casa, tem gente que acha que casa só com a mulher, ou a mulher acha que casa só com o marido. Quando você casa com alguém, você casa com a família daquela pessoa. Então, o jovem, quando ele for casar, ele tem que olhar bem aonde ele está entrando. Porque ele não vai casar só com a mulher. Ele vai casar com ela e com a família. Porque a família dela vai fazer parte. E a família dele também vai fazer parte da vida dela. Então é algo muito complexo. Não é? Aí nós precisamos realmente de Deus. Sem Deus é impossível que o casamento vá à frente. Impossível. Precisamos de Deus mesmo. Só Deus para sustentar nos momentos difíceis. Amém, irmãos?